Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esse look belíssimo usando somente produtos MAC. Usei produtos clássicos da marca, além dessa paleta lançada recentemente em edição limitada. É uma paleta multifuncional que pode ser usada tanto nos olhos quanto no rosto e nós veremos aqui então se ela vale a pena ou não. Meu nome é Fernanda, sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Bom, vamos começar então com a base. Eu vou usar a MAC Studio Fix, famosíssima, bem conhecida aí da maioria, né? É uma base clássica, uma base que até hoje funciona muito bem, eu gosto dessa base. O único problema dela, tal como a Forever da Dior, que eu falei a respeito no último vídeo, é a cor. E nesse caso, eu diria que o problema é ainda mais grave, porque, por exemplo, essa cor aqui que eu estou em mãos é uma versão mini, tá? E é a cor NW10, ou seja, Neutral Warm 10. Porém, apesar de ser intitulada como Neutral Warm, o subtom dela é, na verdade, frio, enquanto que as bases Neutral Cool da MAC têm o subtom mais quente. Eu não sei porque que a MAC faz isso, sempre foi assim, e isso fez com que eu demorasse bastante tempo para encontrar a cor ideal dessa base para o meu tom e subtom de pele. Lembrando que a versão mini não vem com o pump, esse pump que eu tenho aqui nelas é um pump que eu adquiri separadamente no site da Amazon. Com relação ao tom, eu fico entre dois tons, na verdade, então eu tenho aqui duas minis dessa base, tá? A NW13 e a NW10, e eu misturo ambas para chegar ao meu tom ideal. Porém, recentemente eu fui ao shopping e aí a vendedora fez uma amostra da cor número N4,5 para que eu testasse. Eu testei e gostei muito desse tom e subtom na minha pele. Então, se fosse para eu comprar a base da MAC hoje, a grande, 30 ml, eu compraria, na verdade, a N4,5. Então, tá lá o tom e o subtom das bases, sendo que essa primeira aqui é a NW10, a do meio é a NW13 e a terceira é a N4,5. Bom, agora estou misturando a NW10 e a NW13 aqui nessa paletinha, tá? Eu gosto de misturar sempre usando uma espátulazinha de plástico e vamos então aplicar no rosto. E mais um detalhe sobre essa base, tá? Assim que aplica, normalmente elas ficam mais brancas, com um aspecto mais claro. Depois ela vai adaptando e a cor muda bastante. Então o ideal é sempre testar na loja, tá, gente? Aplica no pescoço, deixa lá oxidando, secando, como vocês preferirem o termo. E aí sim vocês vão conseguir ver se aquele tom e subtom é pra você ou não. Então tá lá, gente, metade com a base e metade sem a base. Como vocês podem notar, ela tem um acabamento mate, eu não diria que é um semi-mate, eu diria que é um mate realmente, mas não é um mate que fica seco, esturricado, é um mate natural. Eu gosto muito do acabamento dessa base, eu acho muito bonito. Para quem tem pele mista ou oleosa, acho ela uma excelente opção. A cobertura é de média a alta, construível, e eu realmente acho que ela fica belíssima na pele. Olha esse acabamento, que lindo. A cor, como vocês podem ver, ficou bem ok pro meu tom de pele. E comparando com o outro lado, aqui temos uma pele bem mais uniformizada e belíssima. Observando que eu apliquei meio pump de cada cor aqui na minha paleta e sobrou. Então, agora vamos para o outro lado. E de acordo com o site, foi feito um teste com 167 consumidoras, dentre as quais 98% disseram que essa base espalha facilmente, 94% disseram que a cor é real, 91% disseram que deixou a pele com um aspecto natural,
Essa base é à prova d'água, não transfere, resistente ao suor e à umidade, não causa acne, não obstrui os poros, livre de óleo, FPS 15 para proteção contra raios UV e longa duração, não pesa, não marca linhas e não acumula por 24 horas. Eu concordo que essa base tem uma excelente durabilidade, não deixa a minha pele oleosa, mas eu não sei se essa duração de 24 horas é verdadeira, porque eu nunca usei uma base por 24 horas na minha vida e essa não foi a primeira. Enfim, mas tem sim uma boa durabilidade, tá? Eu não tenho experiência com o acúmulo dessa base em linhas, ela realmente, no meu caso, não acumula, não craquela, não marca textura. E, enfim, eu acho que é uma base excelente, não tenho o que falar de ruim da base Studio Fix, pelo menos pro meu tipo de pele, pela minha experiência, é uma base excelente e eu ainda recomendo ela. Vou usar o lápis de sobrancelhas da MAC, que é este daqui, na cor taupe ou taupe, como vocês preferirem. Esse lápis vem já com a escovinha em uma das extremidades e essa daqui é a cor taupe, né, que é um marrom com fundo acinzentado, um marrom mais frio. Ó, uma pigmentação muito boa, facinho de aplicar. Não tô fazendo força na mão, tá? Tô com a mão leve. E esse é o formato de lápis de sobrancelhas que eu prefiro, eu acho mais fácil, mais prático, assim, pro dia a dia, mais rápido, né? Você vai só pintando praticamente toda a sobrancelha, cobrindo todas as falhas, sem muita preocupação se tá bonito, se tá grosseiro ou não, porque depois a gente vem com a escovinha e esfuma tudo. Como vocês podem notar, muito fácil de esfumar, fica bem naturalzinho, não abre onde a gente tá esfumando, ele mantém aquela pigmentação suave e bem uniforme, assim. Enfim, é um lápis muito bom. E tá lá a diferença, com o lápis e sem. E agora, finalmente, eu vou mostrar ela, a paleta multifuncional da MAC, a Metamorphosis. E eu digo finalmente porque eu estou com essa paleta aqui já faz tempo, gente. Mas são tantos lançamentos ultimamente que tá difícil, tá? A fila tá grande. E bom, essa é uma paleta para o rosto e para os olhos, tá? Olha que coisa linda a embalagem dela. Eu ainda não testei, então será um vídeo de primeiras impressões com relação a ela. Eu amei. Olha que belíssimas essas cores. Olha isso, gente. E abrindo aqui, ela tem um espelho grande e olha que coisa lindíssima a composição de cores dessa paleta. Estou empolgadíssima para fazer swatches e mostrar como que elas ficam nos olhos e no rosto. São extremamente macias. Essa sim eu diria que é um acabamento cream to powder, ou seja, de creme para pó. Parece um creme assim a hora que passa a mão, de tão macio que é. Mas me parece que depois vai parecer pó. Não sei, vamos ver, né? E olha que coisa linda essas cores no dedo. Temos um metálico bordô. Belíssimo demais, olha isso. Um cobre metálico. Uma cor que fica entre um bronze e um dourado. E uma cor beterraba. Agora vamos para cintilantes. E aqui temos uma cintilante mais lilás e uma cintilante mais rosada. Essas duas primeiras são bem clarinhas, acho que se eu me distanciar assim da luz, dá pra ver melhor. Como são sombras bem cremosas, eu vou usar pincéis fofinhos, mas mais densos assim, tá, gente? Pra poder pegar mais produto. Normalmente, as sombras cremosas, elas funcionam melhor com esponjinha ou com os dedos, tá? Vamos tentar aqui com esse pincel, que eu não sei, pelo menos relando nelas e fazendo swatch, dá a impressão de que elas vão esfumar bem. Mas vamos conferir agora. Vou começar com esse beterraba aqui.
E vou passar ele aqui no canto externo da pálpebra móvel. Vou aplicar e esfumando a extremidade. E mais um pouquinho aqui. Pode dar uma forçadinha, tá? Porque não é super pigmentado. E aí, assim, gente, a pigmentação eu não achei muito fácil, assim, de fazer ela sair e ficar certinha no olho, tá? Mas esfuma muito bem. Então, é uma sombra cremosa que acredito que vai dar pra esfumar como se fosse em pó. Mas não é muito pigmentado, ó, tá vendo? Eu achei que ia ficar bem escurona essa cor e não ficou. Vou tentar forçar mais um pouquinho. Se eu não tivesse pegado um pincel mais denso, provavelmente não estaria saindo pigmentação nenhuma aqui, tá? Assim, eu gostei, não ficou manchada, mas eu não achei muito fácil de trabalhar com essa cor, não. Tá, apliquei aqui do outro lado, e aí, gente, é uma sombra assim, é fácil de esfumar, é um cremoso que é fácil de esfumar. Só é difícil pegar no pincel a quantidade suficiente para dar uma pigmentação legal, tá? Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Quando a gente passa o pincel aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Quando a gente passa assim, ó, vocês percebem que é como se fosse um creme mesmo? Ela vai arrastando assim, então não sai muita quantidade no pincel. Com certeza é uma sombra muito mais fácil de usar com os dedos e com esponjinhas, tá? Esponjinhas que eu digo, me refiro a essas esponjinhas assim, ó, gente, tá? Agora eu vou vir com o pincel lápis, ainda com essa sombra beterraba, e vou aplicar na linha inferior dos cílios para abrir o olhar. Nossa, é incrível como esfuma bem. Eu vou vir com o pincel igual ao que eu estava usando antes, mas esse daqui está limpo. E vou usar essa cor cobre no côncavo, com uma sombra de transição. Eu já devia ter feito isso antes, mas eu esqueci. E acontece. E se a gente esquece, não tem problema também. É só fazer isso depois. Lindíssima essa cor, olha isso. Nossa, amei. Vou pegar essa cor aqui que fica entre um dourado e um bronze e vou aplicar no centro da pálpebra móvel. Esse aqui eu vou aplicar com o dedo mesmo, tá? Percebam como é suave. Eu achei que ia ficar aquele douradão assim e não fica. Olha só como que é essa sombra no dedo, que diferença. O dedo e no olho. Achei muito suave no olho. Não que não esteja bonito, tá lindo. Só tava esperando mais pigmentação, mais brilho, um metálico um pouco mais marcante, né? Vamos ver se com a esponjinha vai funcionar melhor, gente. Não tô me conformando muito bem. Peguei aqui, ó, com uma esponjinha. Ah, sim, agora veio. Nossa, que coisa! Funciona melhor com a esponjinha do que com o dedo. Que coisa, não? Por essa eu não esperava. Então, essa é uma paleta para quem gosta de praticidade. Pegar uma cor belíssima com a esponjinha, aplicar ali no olho e pronto. Ó a diferença do lado que eu apliquei com a esponjinha e o lado que eu apliquei com o dedo. Vou ter que aplicar, então, com a esponjinha desse lado aqui também, né? Vou
pegar esse bordô aqui e vou aplicar também na linha inferior dos cílios. Tá com o pincel chanfrado. Deu certo. Muito bonito. Nossa, adorei. E agora eu vou pegar esse rosinha cintilante para aplicar no canto interno do olho e no osso das sobrancelhas. Muito lindo, ilumina super bem, é bem brilhoso, tem assim bastante glitter. Só que eu não sei, parece que às vezes vem no pincel, às vezes não vem nada. É uma paleta com uma fórmula muito inconsistente, eu diria. Primeira vez que eu peguei ali deu certo, agora já não está vindo direito, porque quando coloco o pincel ela meio que afunda. Vou aplicar essa corzinha bem aqui no comecinho da linha inferior dos cílios. E agora aqui no osso das sobrancelhas. Mas não tá iluminando muito, porque eu estou com dificuldade de pegar isso aqui no pincel. Ó, uma vez que vem no pincel, aí sim, nossa, ilumina bastante. Mas gente, é uma paleta para ser usada com esponjinha, tá? Pincel aqui dificulta muito, muito, muito o trabalho. Mas uma vantagem dessa sombra assim em creme é que ela não esfarela, tá? Mesmo o glitter, né, dessa sombra clarinha aqui, que tem bastante glitter, não esfarelou nada, 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 nada. Esse bordô pigmentou super bem na linha inferior dos cílios, então eu vou tentar aplicá-lo na linha superior dos cílios, como se fosse um delineador. Por cima do dourado, ele fica mais suave, mas já é esperado, né? Que o dourado agora está bem forte e intenso. Mesmo assim, eu gostei, tá, gente? Tá bem bonito. Então, é uma sombra que vai bem aplicando, assim, com o pincel chanfrado. Bom, agora eu peguei um pincel chanfrado bem fininho, assim, ó, ultra fino, tá? E vou tentar aqui puxar um gatinho. A cor fica bem suave, tá? Uma coisa que eu reparei é que quanto mais leve você passa o pincel aqui, bem assim, sem afundar, sem deixar afundar na superfície bem de levinho, aí mais vem a sombra. Então essa cor, ela é mais suave aqui assim, a pigmentação dela, mas tá vindo com alguma tranquilidade. Então tá lá mais de pertinho, pra vocês verem como que ficou esse puxadinho com essa sombra aqui, ó. Eu gostei bastante. Tá, então considerações sobre essa paleta nos olhos. Não é a paleta mais fácil de trabalhar. Por serem sombras bem cremosas, você tem que ter a mão leve. Se for aplicar com o pincel, mão super leve, sem deixar afundar, tá? Quanto mais você força o pincel, menos produto vem no pincel. Isso aí eu achei muito diferente, né? Pra dizer o mínimo. Então, tem que ser com a mão bem levezinha. E aí, na aplicação, não espere uma super pigmentação se você for aplicar com o pincel, tá? Por outro lado, com a esponjinha é possível ter uma excelente pigmentação, como foi aqui com esse dourado, e também é fácil de esfumar. Então, meu conselho seria, aplica com a esponjinha, depois vem com o pincel limpo, só esfumando. Claro que essas são as primeiras impressões, deve existir mais algum segredinho aqui na hora de usar esse tipo de sombra, mas que eu desconheço. Se alguém aí conhecer e souber uma melhor forma de trabalhar com essa paleta, por favor, deixe aqui nos comentários. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. Eu já falei pra vocês, eu não sou profissional, eu sou uma entusiasta desse universo da maquiagem, eu amo maquiagem e estou aqui para compartilhar o que eu sei com vocês e espero que haja também o feedback aí de vocês, tá bom? Curvex.
De máscara de cílios, eu vou usar a MAC Stack, que é uma máscara que promete dar volume e alongamento com camadas infinitas sem empelotar. A gente vai testar aqui hoje 2 camadas e vamos ver se não empelota mesmo. Não borrou. Ufa! Agora borrou. Primeira camada entregou um bom volume e um bom alongamento, nada extraordinário, mas num ponto que eu gosto, tá? E vamos agora para a segunda camada. Então, tá lá, gente, segunda camada aplicada. Os cílios ficam bem volumosos, não empelota, mas pro meu gosto ela junta um pouco os cílios. Fica com esse efeito assim dos cílios mais juntos, que dá um volume mais dramático, eu diria. Tem gente que gosta, né? Tem gente que procura por isso. Não é a minha preferência, mas está belíssimo, tá? Não é a minha preferência, mas não deixa de ser bonito. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha construído camadas com ela, embora esse seja o propósito dessa máscara, tá? Mas é que normalmente eu uso máscara de cílios em uma camada apenas. Então, com relação à durabilidade em 2 camadas, não há muito o que eu posso dizer por enquanto. Porém, com uma camada, eu nunca tive problema com essa máscara. Então, ela se mantém no lugar, tem uma excelente durabilidade, não transfere, não borra, não esfarela. Mas, como eu disse, tem que ver agora com 2 camadas. E se vocês já conhecem bem essa máscara com mais de uma camada, conta aqui pra mim nos comentários qual é a experiência de vocês. De corretivo, eu vou usar a MAC Studio Fix Everywhere, que é esta caneta 2 em 1, ou seja, base e corretivo. A minha cor é NW15. E aí é o seguinte, eu particularmente não gosto de usar essa caneta como base, eu gosto de usar ela só como corretivo e embaixo dos olhos aqui, tá? Quando eu uso no canto do nariz e em outras regiões, eu não gosto porque eu acho que ela marca a textura. Essa caneta tem uma cobertura maior do que a base Studio Fix e é mais branca também. Então também tem que tomar cuidado na hora de escolher a cor. Essa daqui minha, por exemplo, é a NW15 e eu vou aplicar aqui na minha paletinha pra gente comparar com a cor das outras bases que eu já mostrei aqui pra vocês, tá? Então, como que ela funciona? Abriu aqui, ela tem um mecanismo de abrir e fechar bem aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, abriu, tá? E aí, você vai aplicar aqui em cima e dosar a quantidade que você quer. Então, tá lá, comparando as cores das bases que eu tenho aqui comigo, né? Lembrando que essa primeira é a NW10, a do meio é a NW13, essa aqui do canto é a N4,5 e essa aqui de baixo é a NW15 na versão MAC Studio Fix Everywhere, tá? As demais aqui de cima é a MAC Studio Fix tradicional. Então, não sei se vocês notaram, mas embora ela seja NW15, ou seja, que era para ser um tom mais escuro que todas essas, ela é, na verdade, um tom mais claro, tá? Eu não sei se é porque funciona como corretivo também, e o corretivo normalmente vem um tom mais claro, né, para dar aquela iluminada. Fato é que tem que prestar atenção nesse detalhe se for optar por esse produto para ser usado como base. Vou aplicar esse produto, então, só embaixo dos olhos e uma gotinha, ó, aqui e uma aqui, porque ele tem uma ótima cobertura, tá? Uma cobertura bem alta. E vou espalhar com esponjinha, que é, na minha opinião, a melhor forma de usar esse produto. Quando eu aplico com pincel, eu sinto que marca a textura. Ó como é bem clarinho, vocês estão vendo? E vou aplicar um pouco aqui nesse canto e nesse canto. Então, olha só como ele é um corretivo de cobertura muito alta. Imagina aplicar isso no rosto inteiro.
Não é do meu gosto, tá, gente? Mas é claro que gosto, né? Cada um tem o seu. Tem gente que gosta de ter essa cobertura muito alta, assim, no rosto todo. Eu, particularmente, não gosto. Então, pra mim só serve como corretivo mesmo. Bom, e tanto a base quanto o corretivo tem um acabamento mate. Não é um mate que fica esturricado, muito seco, esturricado, mas é mate. Então, eu não costumo selar esses produtos, tá? A não ser que esteja muito calor, a gente esteja suando muito, aí talvez tenha que selar, mas como onde eu moro é mais frio, então não existe essa necessidade, pelo menos não no meu caso. Para contornar o rosto, vou usar a minha paleta de contorno da Studio Fix, que vem com todas essas opções, né, de contornos, bronzers e também iluminadores que não tem partículas evidentes de brilho. Esses iluminadores não tem nada de glitter, tá? São cores clarinhas, assim, com um acetinado bem sutil, que houve uma época em que isso estava em alta, né? Iluminar sem glitter, iluminar sem muito brilho, sem perolado, enfim, não é perolado que tem aqui, é só um acetinado discreto, enfim. Eu vou usar essa cor do meio aqui, que é uma cor um pouco mais fria, perfeita para fazer contorno. Ainda assim, ela não é um super frio, não é aquele contorno bem cinza, sabe? Também dá pra usar como bronzer aí, dependendo do seu subtom de pele, tá? No meu caso, fica bom como contorno. E se eu quisesse, também daria pra fazer bronzer com essa cor ou com essa cor. Mas eu vou fazer só um contorno aqui, tá, gente? Porque eu quase nunca faço contorno, mas quando eu faço, normalmente eu deixo o bronzer de lado. E vice-versa. Esse produto aqui ainda é um dos meus preferidos, é super fácil de aplicar, de esfumar. Olha só, gente, que facilidade. Fiz isso em alguns segundos. Algumas pessoas falam assim, né? Ai, a MAC está voltando, a MAC está voltando. Eu acho que a MAC nunca foi embora, né? Sempre tiveram ali os produtos de super qualidade, eu sempre tô usando MAC, eu nunca deixei de usar. Só que agora ela está vindo com alguns lançamentos, alguns produtos diferenciados que está deixando ela um pouco mais na mídia. Então talvez ela tinha, né, sumido, vamos colocar dessa forma, da mídia, né, das propagandas, enfim, e está voltando agora com esse tipo de marketing. Mas a MAC sempre foi e sempre será uma marca muito importante no universo da maquiagem. Eu me lembro que quando eu era mais novinha, gente, a febre era ter aquelas paletas customizáveis, sabe? Então você comprava a paleta separada e ia comprando sombra por sombra. E, enfim, eu tenho uma aqui e eu sinto muita nostalgia toda vez que eu uso ela. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, porque a gente gosta de mostrar, a gente que ama maquiagem, a gente gosta de mostrar também as maquiagens, né? Olha lá, quem é que se lembra dessas paletinhas customizáveis aqui? Aqui é tudo com imã, muito legal, né? Eu adoro até hoje, acho a qualidade dessas sombras excelente. MAC arrasa. E agora vamos testar o blush dessa paleta, né? Na verdade, eu poderia usar também essas outras cores, mas acho que como blush não faz muito sentido. A única que faz mais sentido é essa daqui. Então, vamos lá. Ai, tô com medo, viu, gente? Devo confessar que não sei muito bem o que esperar pela experiência que eu tive nos olhos, mas vamos ver. Tô pegando assim bem de levinho, com um pincelzinho de blush mais denso, tá? Achei que esfumou bem. Ficou uma cor meio pêssego, na verdade, né? Engraçado, é uma cor tão bordô, assim, quase que tem um quê de berry nela também. Na minha pele parece que ficou meio pêssego. Enfim. Eu adorei o desempenho desse produto aqui como blush. Muito lindo. E vou aplicar aqui também no topo do nariz.
Olha que bonito. Amei. Agora, eu não sei qual dessas duas cores eu pego como iluminador. Eu acho que eu vou pegar a roxinha cintilante, que a gente não usou aqui ainda, né? E assim, com o pincel, de levinho. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Achei que saiu mais um glitterzinho. Deixa eu ver um outro pincel aqui. Quer saber, gente? Vou tentar com o dedo direto aqui, tá? Nossa, mãe! Muito brilho, muito brilho. Não imaginei que fosse ficar tão brilhoso assim. E agora eu vou esfumar, então, esse brilho com o pincel. Não é a minha preferência de iluminador, tá? Tá longe disso, na verdade. Mas funciona. Clicar um pouquinho aqui no topo do nariz. De batom, eu estou na dúvida entre dois. Eu não sei se eu uso o Thanks It's MAC ou o Bombshell, que é da linha Frost Lipstick. Vou tentar primeiro o Bombshell e vamos ver no que vai dar. Vou usar o bom e velho contorno labial Edge to Edge. Já mostrei esse contorno aqui 1000 vezes, já que ele sai andando sozinho. Acho que é o contorno labial que eu mais uso. E agora vamos para o batom. Olha que cor linda esse Bombshell. Eu adoro a linha Frost. Eu acho muito bonito, fica uma coisa meio metalizada na boca. Não se fala muito dessa linha, não sei por qual razão, mas vocês vão ver como é belíssima. Deixa eu fazer um swatch aqui na mão, para vocês verem a cor desse batom. Olha que lindo! Olha que batom divino! Ai, gente, eu sou apaixonada por essa cor. Uma coisa que eu achei, assim, bem diferente dessa paleta é que parece que as cores mudam na nossa pele, tá? Olha como é a cor desse blush na paleta e olha a cor que ficou na pele. Ficou bem mais pêssego, né? Se tivesse ficado dessa cor, o batom ficaria ainda mais bonito com esse look. Mas então agora eu estou na dúvida. A outra cor que eu acho que vai ficar bom é a Thanks It's MAC, que é uma cor mais nude com alguma cintilância. O batom é lindo, vai bem com todo tipo de look, todo tipo de olho, gente. Olha que coisa linda! Essa cor é da linha Luster Glass, também é uma linha que eu gosto muito e que a pigmentação fica um pouco menos intensa, né? Ele é um tanto quanto mais translúcido, eu diria, mas ainda assim a cor é marcante, tem uma boa durabilidade, é mais cremoso, né? E ele tem pequeninas partículas de brilho que eu acho que nem dá pra ver aí, de tão pequenininhas que são, tá? É muito, muito lindo esse batom, um clássico, né? E tá lá, gente, apesar de todas as dificuldades, look belíssimo. Deixa eu me aproximar para mostrar os detalhes desse olho para vocês. Feito totalmente com MAC. Com relação à paleta lançamento, eu infelizmente não indico a todos, tá? Se você quer fazer um look mais simples, só aplicar com esponjinha ali, essa paleta é então recomendada sim a você. Mas se você gosta de criar dimensões e misturar cores, coisas que somente o pincel proporciona, ela talvez não seja indicada, porque eu pelo menos encontrei muita dificuldade de trabalhar com ela usando os pincéis, tá? Um outro produto que eu usei aqui, que eu não indico tanto, é essa base e corretivo da MAC, da linha Studio Fix. Eu não gosto de usar esse produto como base e não gosto de usar também como corretivo em outras regiões do meu rosto que não seja embaixo dos olhos, porque eu acho muito pesado e infelizmente marca textura na minha pele. Por essa razão, não gosto muito. Mas assim, gente, essa é a minha experiência, tá? É claro que isso varia de pele para pele, de clima para clima, enfim.
eu estou aqui para compartilhar a minha experiência com vocês. E se alguém aí tiver uma experiência diferente da minha, por favor, eu peço que escreva aqui nos comentários, porque isso só vai enriquecer o canal. Com relação aos demais produtos que eu mostrei aqui, eu recomendo todos. É incrível como que entra ano, sai ano, a MAC continua sendo uma das minhas marcas preferidas de maquiagem. Pois agora eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam esses produtos? Vocês têm a mesma opinião que a minha a respeito deles? Conta tudo aqui pra mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.